mensagem do profeta irmão Brana é a palavra revelada para este dia. O nosso Deus abençoe a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja no seu coração, no coração de cada irmão, de cada irmã, de cada ouvinte, que a palavra saradora, curadora, libertadora tome controle das nossas vidas neste instante. Nós vamos meditar um pouco nas Escrituras de Apocalipse capítulo 13, verso 8, Hebreus capítulo 13, verso 8, Evangelho de João capítulo 17, verso 24, também Efésios capítulo 1, verso 4, primeira carta de Pedro capítulo 1, verso 20. Estas são algumas escrituras as quais nós vamos meditar nelas nestes momentos de fé para o rapto. Deus abençoe a mim e a vós também. A escritura de Apocalipse capítulo 13, verso 8 diz: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quero chamar a sua atenção neste momento exatamente para esta parte: o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quem será este Cordeiro? Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. João capítulo 17, verso 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 20. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Estas são algumas escrituras as quais nós estamos tomando elas neste instante, para meditarmos um pouco sobre o Cordeiro de Deus. Este Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É importante que cada irmão, cada ouvinte, cada pessoa compreenda que mesmo antes do Cordeiro, Jesus Cristo, ser oferecido no Calvário, há 2000 anos atrás, quando soldados romanos escarneceram, zombaram, fizeram tudo o que quiseram, furaram o seu lado,
é importante nós termos o conhecimento de que este Cordeiro já havia sido oferecido, já estava fazendo intercessão mesmo antes de tudo isto, mesmo antes dele vir há 2000 anos atrás e morrer no Gólgota, no Calvário. Então eu quero que nós possamos nesta manhã alinhar o nosso pensamento com a mensagem do profeta irmão Brana e com a Bíblia, com a palavra. É porque a mensagem do profeta irmão Brana, ela é a palavra de Deus revelada para nós neste dia. Então tudo que o irmão Brana nos trouxe é para nos alinhar com a palavra. Então, o assunto que gostaríamos de falar neste instante é o Cordeiro na eternidade. O Cordeiro é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Cordeiro é o mesmo. Vamos entrar um pouco na mensagem. O selo de Deus, parágrafo 33. Profeta irmão Brana disse: agora encontramos, antes que nos aproximemos disto, que não há ninguém no céu, não havia ninguém na terra e ninguém debaixo da terra que fosse digno de tomar o livro ou abri-lo ou desatar os seus selos. Ninguém. João viu isto no Apocalipse. E estamos ensinando o Apocalipse agora. E João chorou, mas houve um cordeiro que tinha sido morto antes da fundação do mundo. Ele foi digno de vir tomar o livro. Veja, um cordeiro que havia sido morto antes da fundação do mundo. Ele foi digno de vir e tomar o livro da destra do que estava sentado no trono, e abrir o livro e desatar os seus selos. E aquele cordeiro, lógico, era Jesus Cristo, o Filho de Deus. E agora, se ele é o único que é digno, então nós encontramos aqui já neste ponto aonde o profeta já nos posiciona, né? Nos posiciona com a palavra, né? Não seria diferente, pois um profeta ele vem para este fim, né? Embora sabemos que muitos que dizem crer no profeta irmão Brana, eles não estão aptos nem prontos para se alinhar com aquilo que disse o profeta irmão Brana. Há muitos que dizem crer no irmão Brana, mas têm as suas próprias interpretações, as suas próprias invenções, seus próprios pensamentos, suas próprias doutrinas. Eles não querem apenas o que diz o profeta, o que disse o profeta irmão Brana. É o quarto Elias, o Elias de Malaquias capítulo 4, versos 5 e verso 6. Mas como diz um velho provérbio popular, para quem não sabe aonde quer chegar, não sabe o destino, aonde quer chegar, qualquer estrada serve, qualquer caminho serve.
Agora, para o eleito de Deus, qualquer caminho não serve. Viu, irmão, irmã? Por isso que você anda peregrinando para lá e para cá, tentando encontrar o caminho. E o Senhor Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, você sabe, você aprendeu isto, que Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a mensagem hoje. A mensagem: não te enviei eu? Nós estamos tratando do Cordeiro na eternidade. O Cordeiro é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A mensagem: não te enviei eu? Parágrafo 123. O profeta irmão Brana disse: ó Deus, deixa-nos ver ele assentado no além. Veja, vírgula. Quando tem uma vírgula, é importante você parar. É uma pausa, é um tempo. Então veja: ó Deus, deixa-nos ver ele assentado no além, à destra da majestade de Deus, assentado ali no trono de Deus, nessa noite sempre vivo, o sumo sacerdote, fazendo intercessões sobre nossa confissão, um sumo sacerdote que pode ser tocado através do sentimento de nossas enfermidades. Como eu vou pregar cura divina se eu não tenho um sacerdote que permanece ali por mim? Então, existe uma doutrina que ensina que o Cordeiro saiu do trono e que agora ele está no trono do coração do homem apenas. Esta doutrina é para mudar a palavra de Deus. Esta doutrina é para este grupo, este ministro, se intitular como o detentor da misericórdia, o detentor da intercessão. Então, somente quem pertence àquele ministério, àquele grupo, é quem tem a misericórdia. Eles chegam até mesmo a publicar e dizer: se você quiser encontrar a misericórdia, o único grupo que há em misericórdia hoje, onde você pode encontrar, é o grupo tal, na cidade tal, no canal tal. Jesus não ensinou assim. Então você está ensinando um evangelho diferente do Senhor Jesus. Como eu disse, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer estrada serve, qualquer caminho serve. Agora, para o eleito de Deus, não é bem assim. Então vejamos: um sumo sacerdote que pode ser tocado através do sentimento de nossas enfermidades. Senhor, eu acabei de pregar, e quando um profeta ou um pregador sai e prega a palavra, se aquilo não acontecer, então não escutem aquele profeta. É isso que a tua palavra diz. Mas se isso acontecer, então ouça aquele profeta, pois eu estou com ele. Senhor, eu disse às pessoas nessa noite que tu és o mesmo Jesus ontem e hoje e eternamente. O teu tempo está à mão e as luzes do entardecer estão brilhando, e todas essas coisas que tenho anunciado agora, Pai, conceda isso ao grupo aqui que tem fé para crer nisso, que a fé que estava em Cristo, a mente que estava em Cristo, possa vir até nós. E se temos a mente de Cristo, se eu posso ter a sua mente em mim nessa noite,
há uma pequena mulher assentada aqui, talvez em algum lugar, que tem um fluxo de sangue, e ela poderia tocar no sumo sacerdote. Ele pode ser tocado através do sentimento de nossas enfermidades. Um pequeno comentário em torno deste assunto. Como poderíamos orar pelas pessoas enfermas? Pessoas que muitas vezes não pertencem ao nosso grupo e necessitamos de orar por elas. Quando poderíamos fazer este tipo de intercessão se o Cordeiro não permanecesse no trono do Pai? Precisamos entender, compreender os tempos de Deus, o tempo e os tempos de Deus. A onipresença de Deus. Vamos caminhar um pouco mais. Mensagem à brecha, parágrafo 197. Mensagem à brecha, 197. João não o tinha visto, porque ele tinha estado muito dentro das eternidades, fazendo intercessões. Ponto e vírgula. Então João não o tinha visto, porque ele estava muito adentro das eternidades, fazendo intercessões. Quem? O Cordeiro. Este Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Este Cordeiro que é o mesmo ontem, lá nas eternidades, hoje e eternamente. Ele é um sumo sacerdote eternamente. É o que a palavra diz. E nós vamos ficar com a palavra. Não falo isto de um modo crítico, mas falo isto de um modo honesto e sincero. Vamos ficar com a palavra. Então ele disse: João não o tinha visto, porque ele tinha estado muito dentro das eternidades, fazendo intercessões e mostrando que aqueles que tinham vindo a Deus sob a oferta de sangue de bezerros e de bodes, uma oferta substitutiva, eu gostaria de chamar a atenção para que os irmãos percebam que ele estava eternidade adentro, fazendo intercessões, quando o sacrifício ainda era feito através do sangue de bezerros e de bodes. Era uma oferta substitutiva, mas aquela oferta apontava para ele, para o Cordeiro de Deus, porque ele era o único intercessor. Ele era o único mediador entre Deus e o homem. Sempre foi, desde antes da fundação do mundo. Quando Adão cometeu o seu engano, o seu equívoco, de cobrir-se com folhas de figo, ali foi morto o primeiro cordeiro. E aquele primeiro cordeiro já apontava para o Cordeiro de Deus que havia sido morto antes da fundação do mundo, de acordo com de acordo com Apocalipse capítulo 13, verso 8, e com Hebreus 13, 8. É importante estas duas escrituras. Você não pode separar a palavra, separar as escrituras. A
palavra é Deus. Agora ele disse, então ele já estava eternidade adentro, e mostrando que aqueles que vinham a Deus sob a oferta de sangue de bezerros, de bodes, uma oferta substitutiva, ele também, reticências, fez com que aqueles crescem naquilo que apontava para ele. E o sangue não tinha sido derramado ainda. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, você sabe, não tinha sido derramado ainda. Isso é no período da lei, no período do Velho Testamento ainda. Jesus não tinha nascido ainda, mas ele já estava lá, o Cordeiro, já estava lá na eternidade, fazendo intercessões. Agora ele disse aqui, fez com que aqueles que crescem naquilo que apontava para ele, e eles creram, e nós também cremos, e o sangue não tinha sido derramado, então ele estava ali para limpá-los, ele estava ali para redimir a você e a mim. E, ó Deus, eu espero que ele esteja aqui nesta noite, por todo pecador. O Cordeiro foi morto. Como pode Jeová ver outra coisa, senão o Cordeiro ensanguentado ali? Pois o Cordeiro está diante do Deus Todo-Poderoso. O Cordeiro está no trono, está no domínio. Trono, é bom nós termos esta mentalidade de que o trono não é uma cadeira, o trono é um domínio, é um poder, a destra é um trono, é um domínio. Então ali está o Cordeiro. Então o profeta diz, como pode Jeová ver outra coisa, senão o Cordeiro ensanguentado ali? Quando Deus olha, a primeira coisa que ele vê é o Cordeiro, para poder ele ver a cada um de nós que fomos eleitos no Cordeiro, de acordo com Efésios capítulo 1, verso 4, onde lemos, para ele poder ver-nos, ele precisa olhar através do Cordeiro ensanguentado. Correto. Então vamos um pouco mais. Agora eu vou ler o parágrafo 285, a brecha. Agora ele se apresenta, sai da eternidade. Por isso há um equívoco, há um mal entendido por esses doutrinadores que querem ser os detentores da misericórdia, da mensagem. Detentores, pensam, da forma que eles ensinam, eles se julgam ser os proprietários da misericórdia, os proprietários da intercessão, os proprietários da mensagem, e nós fazemos com a mensagem o que nós queremos. E não é assim. Há filhos de Deus, há filhas de Deus que também vivem esta mensagem e estão procurando de todas as formas viver esta mensagem. E essa mensagem é a vida de Deus para eles, para nós, para cada um que crê no profeta de Deus, que crê em Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa mensagem, ela é a vida de Deus para cada eleito, para cada filho. Por isso, não tem como nos enganar. Não tem como nos enganar. Nós não fomos eleitos em Deus quando alguém falou para nós, o nosso grupo é o grupo da terceira etapa. Quero dizer para você que o Cordeiro saiu do trono. Não, nós não fomos eleitos nele nesse dia. Não, senhor. Da forma que você ensina, parece isso. Mas não é assim. Nós fomos eleitos nele
antes da fundação do mundo. Quero dizer uma coisa mais clara, para que os irmãos saibam. Isso aqui é para os meus irmãos, para o povo de Deus. Nós já estávamos nele, você entendeu? Nós já estávamos nele. Quando ele morreu, nós morremos. Quando ele foi sepultado, nós fomos sepultados. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Porque nossa alma, nós estávamos nele. Nós estamos nele. Por isso, nenhum ismo, nenhum grupo à parte, nenhuma interpretação particular pode tomar conta da nossa alma, do nosso coração. Porque nós estávamos nele. Então podem nos levar ao inferno. Mesmo no inferno ele nos libertará, ele nos tirará de lá. Ele diz na mensagem. Agora ele disse, parágrafo 285, a brecha. Agora ele se apresenta, sai da eternidade além. Aleluia. Veja, ele saindo, ele estava lá na eternidade, eternidade adentro, fazendo intercessões. Veja ele lá. Agora ele sai da eternidade além. De onde? Do trono do Pai, onde ele tem estado como um intercessor. Então, como é que foi isso mesmo? Ele estava eternidade adentro, fazendo intercessões, no trono do Pai, no domínio do Pai. E ele chegou o dia em que ele, o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, chegou o dia quando ele precisava levantar-se do trono do Pai e vir a este mundo vil, entende? Materializar-se e cumprir aquele sacrifício, derramar o sangue do próprio Deus por amor de muitos. Então veja que ele chegou a esse ponto de vir e oferecer-se a si mesmo. Não mais agora o sacrifício, não mais agora o sangue de bodes, o sangue de bezerros, não mais este sangue agora, mas agora o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando foi isso? Vocês sabem, todos nós sabemos. Isto foi há 2000 anos atrás, que aconteceu quando Cristo, Jesus, foi oferecido ali no Calvário para nos resgatar da vã maneira de viver que por tradição nós herdamos dos nossos pais. Isto é um sacrifício perfeito, uma obra perfeita, uma oblação apenas. Resolveu todo o assunto. Não mais todo ano precisa ser oferecido um sacrifício. Não mais todo mês. Mas agora um sacrifício, uma única vez, aperfeiçoou toda a redenção. Correto isto? Você pode ver isto em Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 10. Não vou entrar lá agora para não tomar tanto tempo. Então veja que ele saiu, ele estava a eternidade além. Vamos ler a mensagem conforme o profeta irmão Branham ensinou. Ler sem interpretação. Então ele saiu quando que ele saiu do trono? Ele saiu do trono ali. Ele saiu do trono ali. Para quê? Para vir aqui e ser oferecido como o sacrifício perfeito. Isto foi há 2000 anos atrás. Então ele não saiu do trono nos dias do irmão Branham. Não, senhor, o irmão Branham estava apenas revelando o que havia acontecido. Isso aqui é o irmão Branham que está falando, não sou eu. O irmão Branham estava revelando o que havia acontecido. Agora vejamos. E ele disse ainda: ele se apresenta, sai da eternidade além, do trono do Pai, onde ele tem estado como um intercessor. Agora, ele vem para ser rei. Para governar. Veja que imediatamente o irmão Branham conecta essa vinda dele,
como um sacrifício perfeito, Mombrana já conecta, porque é um tempo, praticamente um tempo só. Ele já conecta isso com Apocalipse 19. Né? Veja o que ele está dizendo. Ele vem para ser rei, para governar todas as nações, com uma vara de ferro. O juízo está estabelecido. Aí eles pegam os falsos pregadores, esses pregadores mentirosos, intérpretes errados da mensagem, eles vêm e dizem: o juízo está estabelecido, lá fora é só juízo agora, a misericórdia só está no nosso grupo, aqui na cidade tal, no grupo tal, e é só nós que tem, é só nós da terceira etapa. Que terceira etapa? Não tem grupo da terceira etapa, nem grupo da segunda, nem grupo da primeira. Existe um grupo de pessoas, existe um grupo que é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, a noiva. Este é o grupo da palavra, mas não existe esse negócio de grupo de primeira, de segunda e de terceira etapa. Isso quem criou foi homens, é criação de homem, não existe, viu, irmãos? Quando falar para você, você abre teu olho. Isso aí é para te prender, é como se estivesse fazendo uma cerca para te cercar e te prender ali dentro. Entendeu? Mas você, como eleito, como filha de Deus, você vai dar um jeito de essa cerca não vai te segurar. Você sabe aonde você quer chegar. Agora ele diz: ó irmão, nosso Redentor parente segura tudo isto. Está correto. Sim, Senhor. Nosso Redentor parente segura tudo isto. Está correto. Sim, Senhor. Espero que você tenha entendido esta parte. O cordeiro saiu naquele momento. Ele saiu naquele tempo para vir e oferecer um sacrifício perfeito. Isto foi a sua primeira vinda. Foi quando ele saiu do trono do Pai. Agora vamos ver ele voltando ao trono do Pai. Vamos ver com calma. Por isso eles não entendem. Agora com vocês, agora vocês aprenderam que o cordeiro saiu do trono, agora vocês estão colocando o cordeiro de volta no trono. É uma forma de ser crítico, sacrílego, querer fazer uma gracinha. Mas não é isto, é isto que a mensagem diz. E ele voltou. Ele voltou ao trono, porque ali é o trono de intercessão. E quero dizer mais, esse trono nunca ficou vazio. Temos a mensagem, temos a palavra, poderíamos citar muitas escrituras aqui. Mensagem discernindo o corpo do Senhor, parágrafo 108. Somente estou observando o seu sinal. Quantos sabem que Jesus é a coluna de fogo que seguiu os filhos de Israel? Quantos sabem? Saí de Deus e vou para Deus. Como é que foi mesmo? O que aconteceu com a coluna de fogo? Saí de Deus e vou para Deus. Vejamos. Não foi isso o que ele disse? E quando Paulo o encontrou no caminho para Damasco, que era ele? A grande luz, a coluna de fogo. Ele é o mesmo hoje, o Espírito de Deus. O corpo de Jesus está assentado à destra de Deus em seu trono no céu. Isso era o profeta irmão Brana pregando nos seus dias. Então o cordeiro não saiu do trono nos dias do irmão Brana. O cordeiro saiu do trono nos dias em que ele veio à terra para oferecer um sacrifício perfeito por cada um de nós. Correto isso? Mas ele voltou ao trono. Sim, Senhor. Ele voltou e continua ali fazendo intercessão por nós. Por isso nós não entendíamos quando esses pregadores mentirosos vieram e pregaram essa mentira, essa doutrina para nós, dizendo que não tinha mais a misericórdia. A misericórdia agora estava num grupo de pessoas, estava no coração do crente, estava num determinado ministério. Conversa é essa? Quanto que Deus ia deter a sua misericórdia apenas no coração de um homem pecador, sujeito a interpretações caprichosas, particulares, humanas?
Quando? Que é isso, meu irmão? E ele disse: e quando Paulo o encontrou no caminho para Damasco, que era ele a grande luz, a coluna de fogo, ele é o mesmo hoje. O Espírito Santo de Deus, o corpo de Jesus, está assentado à destra de Deus em seu trono no céu. Porém, seu Espírito está aqui na terra, em corações de homens e mulheres, não é isso? Então, porém, seu Espírito está aqui na terra, completando e terminando o seu trabalho. E aquele Espírito que viveu no corpo de Jesus Cristo foi o mesmo Espírito que estava nesse anjo que veio a Sodoma e Gomorra. Você crê nisto? Foi o mesmo que seguiu aos filhos de Israel, o mesmo Deus. É o mesmo Espírito. É o mesmo anjo, é o mesmo cordeiro, ele é o mesmo. Vamos lá, vamos um pouco mais. Mensagem e o selo de Deus. Parágrafo 34, 35, 36, 37. E vamos ler uma série de parágrafos agora. Mensagem e o selo de Deus. Vamos ver como que era o cordeiro e como é o cordeiro. O Cordeiro de Deus. Então ele diz, parágrafo 34, o selo de Deus. Ele uma vez viveu aqui conosco. Esse é o Cordeiro, esse é o mesmo Cordeiro que estava a eternidade adentro, fazendo intercessões por aqueles que estavam oferecendo sacrifício através do sangue de bezerros, de bodes, Este é aquele mesmo Cordeiro que estava a eternidade adentro e que foi morto antes da fundação do mundo. E é importante lembrarmos também que nós também somos aqueles a quem Ele amou antes da fundação do mundo. Por isso que nós não podemos ser enganados. Por isso, eleito não perde o rapto. Você lembra que eu falei sobre isso? E eu sei que isso intriga muito esses pregadores que são ameaçadores. Na verdade, eles não podiam nem ser chamados de pregador. Eles são ameaçadores. Eles ameaçam as pessoas, amedrontam as pessoas, dizendo: se você sair do grupo da terceira etapa, você perde o rapto. Se você sair do nosso grupo aqui, da nossa confraternização, você vai perder o rapto. Isso prova que você não é um eleito. Aonde ele tem mensagem para isso? Você não pode descrer da palavra de Deus. Isso sim, isso você não pode fazer, descrer. A única coisa que reprovará a tua alma é a incredulidade na palavra de Deus. E isto um eleito não vai acontecer com eleito nunca. Não vai acontecer com eleito nunca. Então, pregadores mentirosos, pregadores falsos, de doutrinas falsas, de doutrinas enganosas, vocês agora estão com a cara descoberta. Vocês estão sendo agora notificados, entendeu? De que vocês não detêm misericórdia de coisa nenhuma. Vocês estão detendo muita mentira. Enganando as pessoas. E ele disse, parágrafo 34, onde eu estava lendo: ele uma vez viveu aqui conosco. Mensagem do selo de Deus, parágrafo 34 em diante. Ele uma vez viveu aqui conosco na terra, na forma de um homem. Deus viveu em seu Filho, Cristo Jesus, como um Deus homem. E ele retornou para a glória, deixando esta palavra. Para onde que ele retornou? Para uma determinada cidade aqui no Brasil? Para uma determinada cidade aqui no sul do Brasil? Para uma determinada cidade aqui no sudeste do Brasil, no estado de São Paulo? Ou para uma determinada cidade em Porto Rico?
Para onde ele retornou? Ele retornou para a glória, deixando esta palavra: um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação dos séculos. A pessoa do Espírito Santo, Deus retornando na forma em que ele, Jesus, disse: vinde Deus, vou para Deus. Aleluia! Que coisa bonita, né? Esse é o nosso Deus, é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus onipresente. Com essa vocês não esperavam, né? Então ele disse: ele, a pessoa do Espírito Santo, Deus retornando na forma em que ele, Jesus disse: vinde Deus, vou para Deus. Ele veio da eternidade, desceu até o tempo, né? Ele veio da eternidade como cordeiro, desceu até o tempo, ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito, saiu do tempo, de volta à eternidade. Aleluia! Irmão, não precisava nem falar mais nada, nós tínhamos que ficar quietos só com isso aqui. Já está, é Bíblia, é mensagem. Eu vou falar, uma hora dessa eu fico religioso mesmo, né? Eu fico religioso. E você também deve ficar. Parágrafo 36, estou lendo a mensagem do selo de Deus. E o mundo não o conheceu. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mas todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora, Jesus Cristo está conosco. Um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Agora haverá um mundo que não o vê. Veja, ele está conosco na forma de espírito, mas o seu corpo físico permanece ali, no trono. Você vai ver isso. Se não der tempo nós vermos aqui, nós vamos ver numa próxima reunião, próximo culto. Então ele diz: um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Haverá um mundo que não o vê, e haverá um mundo, ele que vê. Porque eu é um pronome pessoal, eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação dos séculos. E vós, os crentes, o vereis direto até a consumação dos séculos. Parágrafo 38. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Observe-o em seu poder, o mesmo Senhor Jesus, o mesmo amor, as mesmas maravilhas, os mesmos sinais que o seguiram sem cessar. Ele está no corpo místico agora, o corpo dos ressuscitados do pecado para a vida. Ele vive neles. Deus em sua grande glória, Deus condescendendo. Veja que coisa tremenda. Vindo desde a coluna de fogo, nenhum homem podia tocar, descendo até uma forma humana, uma forma de carne humana, onde ele podia tocar, mas ele era nascido de virgem. Então, lá, dando sua vida para ser crucificado, para limpar homens pecadores, você, dando sua vida para limpar eu do pecado, limpar eu do pecado, da sujeira, da lama, da vida errada que eu vivia. Aí você diz assim: os erros que você cometeu eu não cometi. Não importa, para Deus não adianta. Só a forma que você nasceu já é uma forma pecaminosa. Nascidos em pecado, viemos ao mundo falando mentiras. E você tem que dar graças a Deus que se foi só até aí. E se você se tornou depois um intérprete falso da palavra, e se você se tornou depois um pregador mentiroso que anula a mensagem do profeta irmão Branham, interpreta do seu jeito, ou do jeito de um teólogo. Entende? Oxalá que tudo que tivesse
contra mim fosse somente a forma em que eu nasci, que eu fui gerado, que eu fui concebido pelo meu pai e minha mãe. Mas o mundo, a maldade do mundo, os espíritos que há no mundo, eles ungem as pessoas e nos levam a fazer coisas erradas, coisas que nós mesmos nos envergonhamos de tê-las cometido. Pensamentos que nós nos envergonhamos, nos mata, nos derruba, nos deixa por terra, quando apenas pensamos que temos pensado em tais coisas. E os nossos pensamentos também serão julgados, sim, Senhor. Ora, e ele disse, que ele veio para limpar homens pecadores, e ele pode viver diretamente entre os homens. Ele pôde viver diretamente entre os homens. Que amor Deus tem pelo homem, de modo que ele se manifestou a si mesmo, para fazer um caminho limpo, para que ele pudesse viver e amar entre homens e mulheres. É bonito, sim, esse é nosso Pai, disse o profeta irmão Branham. É bonito, sim, esse é nosso Pai. O nosso Pai não é um pastorzinho que apareceu por aí falando qualquer coisa, que o Cordeiro saiu do trono, que a intercessão terminou, não. O nosso Pai é Deus. O nosso Pai é esse que estava lá na eternidade adentro fazendo intercessão. Veio, ofereceu-se a si mesmo como sacrifício perfeito, voltou ao trono do Pai, está sentado, permanece fazendo intercessões, enviou o seu Espírito ao coração do homem, da mulher, para nos endireitar, para nos posicionar como filhos. Esse é o amor de Deus. É bonito, irmão Branham diz, sim, é bonito, esse é nosso Pai. Cristo é identificado mesmo em todas as gerações, parágrafo 12. Assim nós estamos tentando conseguir que toda alma seja salva, de modo que Jesus possa vir. E ele não pode vir até que aquela última, que tem o nome no livro da vida, que foi posta ali antes da fundação do mundo. Então, pregador mentiroso, mais uma vez, você que diz que o Cordeiro não está no trono, o Cordeiro saiu do trono, então mais uma mentira desses pregadores mentirosos. Eles dizem que o último eleito foi o irmão Branham. O último eleito para o rapto não é o irmão Branham. O último eleito para revelar a palavra. O último mensageiro. E como é que você vem e se coloca depois do irmão Branham, como sucessor do irmão Branham? Não tem vergonha de dizer uma coisa dessa? Anular a Escritura em plena luz do dia? Ora, profeta de Deus disse, e ele não pode vir até que aquela última, que tem o nome no livro da vida, que foi posta ali antes da fundação do mundo, quando esse nome for chamado, esse é o último então. Ele veio para redimir, para trazer de volta. Redimir é trazer de volta. E quando ele trouxer a última para dentro, é aquela centésima ovelha, é aquela ovelhinha, é ela, quer ver? Vamos lá um pouco mais. E quando ele trouxer a última para dentro, a última é o irmão Branham aqui? Claro que não é. É o irmão Branham que está falando. E quando ele trouxer a última para dentro, ele está sentado à destra de Deus, esta noite, fazendo seu trabalho de mediador. E quando aquela última alma for salva, que foi redimida e vista e conhecida por Deus antes da fundação do mundo, quando aquela última alma for salva, isto encerra o livro. Então o Cordeiro sai, toma o livro da destra daquele que se senta no trono. Então ele virá à terra. Eu penso que Deus está
reticência. Isto é, a mensagem Cristo é identificado mesmo em todas as gerações de 1964. Mensagem O Poderoso Conquistador, parágrafo 168. Profeta Irmão Branham disse: e se esta Bíblia disse que ele ressuscitou dos mortos, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então ele tem que ser o mesmo na ressurreição. Tem que ser o mesmo em poder, ele tem que ter o mesmo princípio, ele tem que ser o mesmo em cada maneira, exceto o corpo principal. Este corpo, o seu corpo material, está assentado à destra de Deus, o Todo-Poderoso, na glória. Você crê nisto? Ele está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso na glória. Fazendo o quê? Fazendo intercessões. É o que diz o profeta, é o que disse o profeta. Então veja que o seu corpo físico, corpo material, está ali, fazendo intercessão por cada um de nós. Por cada um de nós. Enquanto não entrar esta última ovelha, este último irmão, que permanece ainda, quem sabe, em algum grupo de doutrina errada, que permanece ainda em algum grupo nominal, denominacional, ou pentecostal, quer queira onde esteja, enquanto este irmão, esta ovelhinha, esta centésima ovelha, não for encontrada, não for iluminada acerca do que Deus está fazendo neste dia, ele não pode deixar aquele trono de intercessão. Então, você entendeu, meu irmão? Você entendeu como é que ele tomou o livro e abriu os selos? O Cordeiro de Deus, ele veio, cumpriu parte do seu ministério, e quando ele cumpriu esta parte do seu ministério, então ele abriu o livro para nós, dando-nos a abertura do primeiro selo através do apóstolo Paulo. E aí vem vindo, durante todo este curso do tempo, Deus abrindo estes selos através dos seus profetas, dos seus mensageiros, de reformadores e tudo mais, até que chegou os dias da voz do sétimo anjo. Você veja lá como é que ele vem em Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 10, verso 1. Veja como é que ele vem em Malaquias capítulo 3, verso 1, o anjo do concerto, o anjo do pacto. O anjo do pacto, é importante que você saiba que o anjo do pacto é a mesma coluna de fogo. O anjo do pacto é o mesmo que guiava os filhos de Israel no deserto. O anjo do pacto é o mesmo que derrubou a Saulo de Tarso no caminho de Damasco. E veja, é importante você saber disto, que este anjo do pacto é o mesmo Cordeiro. É o mesmo Cordeiro de Deus. Por isso João, o precursor da primeira vinda, quando viu a promessa de Deus se cumprindo através dele, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é isto verdade? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 1. Você pode ver estas escrituras. O testemunho de João diz isto. Ele disse, João capítulo 1, verso
18 em diante. Veja só, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Esse é um outro assunto que nós vamos entrar nele também, bem próximo, né? Esse Filho unigênito. Quem é esse Filho unigênito? Quem é este Filho que é o único gerado de Deus, né? Isso é muito importante. Então, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram a Jerusalém sacerdotes levitas para que ele perguntasse: quem és tu? E ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo, eu não sou o Cordeiro, né? O que foi que ele disse? Eles perguntaram então: quem és tu? És Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe: pois quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? E ele disse: sou a voz, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E João respondeu dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis, este é aquele que vem após mim e que foi antes de mim, olha lá, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Este é aquele que vem após mim e que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. É assim que um verdadeiro profeta se comporta. Vê lá o irmão Branda pregando para você ver se não é igualzinho. Porque o irmão Branda era o quarto Elias e João Batista era o terceiro Elias. Veja a maneira, eles nunca apontam para si mesmos. Eu sou João, eu sou nada, eu não sou nada. Entendeu? Se não é a misericórdia de Deus, se não é o Cordeiro de Deus, o que seria de nós? Agora você vem para mim e querer dizer que você tem a propriedade da misericórdia, o seu grupo tem a propriedade é muito fraco esse argumento, um irmão se posicionar e dizer: o único grupo que tem a misericórdia, que detém a misericórdia no mundo hoje, é o grupo do pastor fulano de tal. Isso não é nem bebê, isso para mim, a pessoa tem uma mente muito insignificante, uma mente carnal apenas. Deus não dá a sua glória a outrem. Deus, ele é Deus e ele permanece Deus e ele será Deus eternamente. Ele não vai fazer uma coisa dessa, não faria uma coisa dessa, é fora da palavra. Agora ele disse: este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Então aí está, meus irmãos, o Cordeiro havia saído do trono, estava na frente de João Batista.
E João podia apontar o dedo e dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele mesmo Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, de acordo com Hebreus 13:8. Aquele mesmo Cordeiro que estava a eternidade adentro, fazendo intercessões. Você já pensou, se ele não estivesse ali fazendo intercessões, o que valia o sangue de bodes, sangue de bezerros? Nada teria valor. Por isso ele precisava permanecer ali, eternidade adentro. E depois de um tempo, ele veio e ofereceu-se a si mesmo como um sacrifício perfeito. Foi isto o que aconteceu. O plano da salvação, o Cordeiro de Deus. Este Cordeiro que estava na eternidade. É o mesmo Cordeiro hoje, no trono de intercessão, intercedendo por cada um de nós. Irmão, irmãs, povo de Deus, não deixem se enganar por doutrinas fantasmagóricas, entendeu? Que criam pensamentos, tentam deter a propriedade da misericórdia, da intercessão, entendeu? Através de suas pregações, de suas maneiras de amedrontar as pessoas, de sugestionar as pessoas. Não deixem se levar por isso, mas vamos para a mensagem, vamos para a Bíblia, vamos ouvir o que disse o mensageiro, vamos ler isso da forma correta. Você viu aqui o que acabamos de ler nestas mensagens? É assim que age o Cordeiro de Deus. Ele está nesta noite, sim, fazendo intercessão por cada um de nós, pois ele veio de Deus e ele voltou para Deus. Veja que ele veio aqui, tornou-se homem, morreu na cruz do Calvário e logo ele voltou à glória que ele tinha antes. Logo ele voltou à glória. Quando ele encontrou com Saulo no caminho de Damasco, quem ele era? Ele era aquela coluna de fogo outra vez. Ele era Cristo. Mas eu pergunto, o corpo de Jesus deixou de existir? Nunca. O corpo, nós acabamos de ler, o seu corpo material permanece no trono. É um corpo de sacrifício, é um corpo de intercessão, ele permanece ali. A mensagem que lemos foi a mensagem, o poderoso conquistador, onde o profeta diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele tem que ser o mesmo na ressurreição, tem que ser o mesmo em poder, ele tem que ser o mesmo, ele tem que ter o mesmo princípio, ele tem que ser o mesmo em cada maneira, exceto o corpo principal. Este corpo, o seu corpo material, assentado à destra de Deus, o Todo-Poderoso, na glória. Entende? Foi para isto que ele morreu. Foi para fazer valer de uma vez por todas o sacrifício perfeito. Se as lutas desta vida querem te desanimar, prossegue hoje o teu caminho e tudo isso há de passar. Se as provas estão aumentando, não temas, meu querido irmão, até Jesus, o Rei da Glória, para ter vitória, aqui neste mundo passou aflição. Espera no Senhor, porque tu choras tanto. Existe uma esperança, nem tudo terminou. Olha pra Jesus, o autor da nossa fé. O choro dura uma noite, mas a alegria
alegria vem no amanhecer. Se às vezes abatido tu já não sabes orar, o coração está ferido, parece tudo aqui findar. Se o teu problema é tão grande, Deus pode agora resolver. Espera só mais um pouquinho, não estás sozinho, esta tempestade tu irás vencer. Espera no Senhor, porque tu choras tanto. Existe uma esperança, nem tudo terminou. Olha pra Jesus, o autor da nossa fé. O choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. O choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer.